Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente DOL de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Nós temos, eu gosto de falar isso toda vez, nós temos espectadores no Canadá, na Noruega, na Suécia, no Líbano, em Perth, na Austrália, em Luanda, na África, na Patagônia, ou seja, em todos os lugares do mundo, quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. E aqui no Brasil, do Amapá até o Rio Grande do Sul. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas todas, neurocirurgia, neurointervenção, neuropediatria, tá? Comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E pelo Hospital Santa Terezinha, que deu uma repaginada e arrumou tudo. O Hospital Santa Terezinha tem várias unidades, mas a unidade básica, toda vez eu falo Independência, porque sou antigo, mas na Magalhães Barata, passando a avenida a 14 de março. E o nosso convidado de hoje, muito, muito especial. Eu estava perguntando para ele, antes de começar o programa, se ele já tinha vindo aqui. Ele virou e disse que não, porque o outro programa que nós gravamos foi na época da pandemia, foi pela internet. O meu convidado de hoje, todo mundo em Belém conhece, é o professor doutor Carlos Davi Araújo Bichara. Davi Bichara, meu amigo, formou em 88, é professor de medicina da Unifamash, é o diretor científico do Laboratório Amaral Costa, medicina e diagnóstico, é doutor em biologia de agentes infecciosos e parasitários. E o Davi é uma dessas pessoas altamente revolucionárias. O Davi teria assim, eu passaria o programa todo falando das boas coisas que o Davi fez pela comunidade médica. O Davi reergueu a Sociedade Médico-Cirúrgica. O Davi foi responsável pelos 100 anos da faculdade, conseguiu juntar todos os médicos e todas as turmas de antigamente. E ele é uma das nossas autoridades na área. E hoje ele vem falar de uma coisa que ninguém sabe, de inteligência artificial. Davi, primeiro, super obrigado, amigo, super obrigado mesmo. A gente está se devendo, eu estou te devendo esse convite algumas vezes e eu te convidei e faltava tempo agora que você chegou. Davi, além do obrigado, o que é inteligência artificial na área de saúde? Agradeço o convite de estar mais uma vez aqui conversando com você. Se a gente falar em inteligência artificial, é uma coisa muito antiga, mas que agora ela está em moda no mundo inteiro, né? Mudou depois que lançaram o chat GPT, houve uma evolução muito grande, nada mais é do que tarefas feitas pela máquina, porém ensinada pelo homem. E essa inteligência artificial que está presente na nossa vida, hoje a gente tem aí a Alexia, né, que responde as suas perguntas, que acende a luz da sua casa, que fecha uma cortina, mas nós estamos falando na inteligência artificial na área da saúde. Ou seja, novas tecnologias, aprendizado de máquina. Hoje, na imagem, por exemplo, a inteligência artificial pode dar o diagnóstico das doenças através de uma tomografia, de uma ressonância. Através da inteligência artificial, você pode pegar um paciente que está com uma septicemia numa UTI, coletar o sangue e, por inteligência artificial, detectar direto no sangue qual é a bactéria que está presente, se é um estafilococcus, se é uma Escherichia coli. Enfim, você tem muitas novidades acontecendo na área da medicina. Isso está chegando fácil no mundo todo, isso? Com certeza, nós estamos tendo uma evolução muito grande.
a cada dia novas coisas acontecendo. A cirurgia robótica, por exemplo, é uma grande novidade, os vestíveis, enfim, é uma coisa que todos nós vamos ter que se habituar, porque os americanos dizem o seguinte, que tudo que nós aprendemos na medicina nos últimos 30 anos muda nos próximos 5. Com certeza. É incrível. Um dia desse eu achei arrumando minha casa, achei meus livros e cadernos da época da faculdade. Mudou tudo, imagina, né? Exatamente. Mudou tudo, não tem nada a ver. E esse chat GPT de medicina, o que é isso? Eu estou te perguntando porque a nossa geração, eu sou mais velho que você, a nossa geração, a gente tinha medo da inteligência artificial desde o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que o computador se zangou e matou todo mundo. Então, isso era uma coisa clássica, né? Será que um dia a máquina vai... O pessoal precisa saber que a máquina é comandada por um programa que somos nós que fazemos, né? Exatamente. E a grande vantagem, Davi, é que a máquina não erra. Eu fui treinar cateterismo pelo computador e ela não deixa tu fazer o movimento errado, né? Então, essas cirurgias robóticas, o computador não deixa você cometer erro. É uma coisa fantástica. Mas o que é o GPT? O chat GPT é a maior revolução na área da inteligência artificial em todas as áreas. Mas na nossa área, área da saúde ou propriamente na medicina, ela está fazendo uma revolução. Nada mais é do que uma inteligência artificial pré-treinada, por isso que vem G de genialidade e PT de pré-treinamento. Então é uma máquina, é o seu computador, você baixa um programa e a partir dali, Eduardo, você tem resposta para tudo que você quiser. Você pergunta lá quais os principais medicamentos hoje para tratar hipertensão. E aí, em menos de 30 segundos, você obtém a resposta. Então, é uma conversação. E isso é tão evoluído que você não precisa mais hoje estar entrevistando o seu paciente, escrevendo, baixando a cabeça. Você pode estar conversando com o seu paciente, olhando nos olhos dele, e a máquina está digitando tudo que vocês estão conversando, sem você precisar utilizar o teclado. Certo. Obviamente que essa tecnologia que foi lançada em novembro de 2022, então temos aí 7 meses. O que aconteceu com ela? Ela passou em acesso Facebook, Instagram, Twitter, tudo. E hoje ela está perdendo para o Trends, né? Que é essa nova plataforma. Mas ela é uma plataforma que os dados que foram colocados lá é até setembro de 2021. Então, ela precisa ser atualizada, ela precisa vir especificamente para a área da saúde. Então, nem todas as respostas que a gente obtém no chat, você pode validar. Certo. E aí é que entra a sua expertise na sua área, né, o seu conhecimento, então não vai substituir o homem. E só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala em inteligência artificial e se fala em desemprego, pelo contrário, nós estamos tendo novos empregos, né? Estamos precisando de programadores, engenheiros de inteligência artificial. Os americanos vão investir nos próximos 3 anos 8 bilhões de dólares na inteligência artificial. Então, é uma coisa que não tem volta. Não tem volta mesmo. Né? As profissões serão novas, né? Exatamente. Então, você vai mudar de profissão. E nós já temos mesmo no Brasil, está cheio de universidades já oferecendo especialização em inteligência artificial. As faculdades já estão colocando no seu conteúdo programático. Nós, na nossa faculdade, lá onde eu trabalho, este semestre já tem inteligência artificial no conteúdo dos alunos. Então, nós estamos avançando. Só um comentário de 30 segundos, só para marcar no tempo. Quando eu estava na faculdade, eu fiz uma matéria chamada Introdução à Ciência dos Computadores. E aí um colega meu falou para o professor assim, professor, eu vi numa revista um computador que é assim uma televisãozinha e embaixo tinha uma máquina de datilografia. Isso é real? Ele olhou naquela época os computadores eram aquelas geladeiras enormes. Exato. O professor virou e disse, meu filho, isso é ficção científica. 1974, isso é ficção científica. Exato. Mas olha, Davi,
Qual é o salto da inteligência artificial na visão, na audição, no mundo real hoje, hein? É um salto gigantesco. Por exemplo, se a gente for para os audíveis que a gente chama. Então, antigamente se utilizava um aparelho para pessoa com deficiência auditiva, um aparelho grande. E a gente não sabia, ele ouvia, mas a gente não sabia a qualidade dessa audição. É como você passa num supermercado, numa feira, tem alguém com megafone, está falando e você escuta, mas qual é a qualidade daquilo? E com a inteligência artificial, desenvolveram microchips que detectam, eles diziam assim, nós queremos ouvir os sons do mundo real. E é isso que nós queremos que o nosso paciente escute. Então, eles desenvolveram microchips especiais para colocar na orelha do paciente, para ele poder ouvir com qualidade. E mais ainda, que esse chip pudesse dar informações sobre o sono do paciente, sobre atividades, sobre batimentos cardíacos. Então, há uma revolução. Na área ocular, surge uma grande revolução, que nós temos em Belém, lá no Centro Universitário Fibra, na nossa biblioteca, nós temos um óculos inteligente, chamado Orcan. Então, Eduardo, você coloca esse óculos, ele tem um dispositivo lateral, e você coloca um livro, a pessoa não enxerga nada. Aí você coloca um livro aqui na frente e aponta, ele começa a ler o livro. E lê o livro, numa linguagem perfeita, identifica notas, cédulas de dinheiro. Você pode ir no supermercado, identifica os produtos. Então, isso já está aqui no nosso meio, isso. É uma grande revolução. Já tem hospitais em Belém adquirindo o Orcan para disponibilizar para aquele paciente que está internado e que é deficiente visual. Puxa! É uma grande revolução. E na audição, na visão... E me fala uma coisa... E o que é isso? Eu tinha anotado para te perguntar, contribuindo para a robótica vestível. O que é isso, hein? Essa é outra grande revolução, né? A robótica vestível, o próprio nome diz, é um robô que você vai vestir e você vai poder andar. Aqueles pacientes que não tinham movimento começam a andar, isso está revolucionando o mundo. Pessoas que perderam o movimento das mãos, Eduardo, que não tem a garra. Então tem uma robótica vestível que vai te devolver essa capacidade de fazer garra. Então, um braço que você perdeu, você usa a robótica vestível e resolve aquela situação. Obviamente que isso ainda não está nos valores acessíveis a toda a população, mas isso com o tempo, esses preços, esses valores vão caindo e a gente vai ter a oportunidade de disponibilizar para a maioria da população. Para o pessoal da nossa geração, o homem dos 6 milhões de dólares chegou no dia a dia, né? Exatamente. Isso era um filme, pessoal, na época que nós éramos garotões, que alguém teve um acidente e foi substituído metade do corpo por um robô. Então, era o homem dos 6 milhões de dólares, né? Exato. Então, hoje ele chegou no dia a dia. Que fantástico isso aí. Davi, o nosso primeiro tempo acabou, então calminha que a gente já volta. Pessoal, só um instantinho, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou mesmo. Já, já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento
Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa de informação maravilhosa, de atualização do mundo na área de saúde, com o professor doutor Davi Bichara. Deixa eu frisar aqui, meu amigo de longo tempo. Davi, medicina de precisão, o que é isso? Esse é um dos maiores avanços que nós tivemos na área médica. Isso surge nos Estados Unidos em 2006, quando Barack Obama era senador. E ele criou lá a Lei da Medicina Personalizada. E essa lei dizia o quê? Que nenhum produto novo ia para a farmácia da prateleira americana se não tivesse o estudo genético. Ou seja, essa droga só serve para pacientes que tiverem determinados polimorfismos genéticos. E o que isso muda? Mudou tudo. Hoje, nenhuma americana toma anticonceptivo sem fazer o teste genético, porque ela tem um risco muito grande de ter uma trombose venosa profunda. Na área de cardiologia, anticoagulantes orais, você tem teste genético para saber se você tem que dar uma dose maior ou menor de um anticoagulante oral. Na oncologia, você tem, por exemplo, um câncer de mama. Então, tem uma droga chamada Herceptin, que é uma excelente droga para tratar o câncer de mama, mas você tem que saber se aquela paciente tem um polimorfismo genético chamado HER2 ou HER2. Se ela tiver, a droga serve. Se ela não tiver, a droga não serve. Então, o que acontece? No nosso tempo que nós fizemos faculdade, a gente dizia assim, professor, por que eu tinha 10 pacientes com a mesma doença, dei as mesmas drogas, 6 curaram e 4 não? E o professor dizia para nós, cada caso é um caso, ou é porque Deus quis. Acabou isso. Hoje, cada paciente tem uma genética diferente. Então, através do estudo de farmacogenômica, que mede a resposta terapêutica individual, isso mudou. Ou seja, quando eu coloco o comprimido ou injetável num paciente, a resposta não é igual de todo mundo, porque nós somos geneticamente diferentes. Então, com a medicina de precisão, nós vamos reposicionar todas essas drogas, drogas que não tinham utilidade, que foram retiradas, poderão voltar para pacientes específicos, de acordo com o estudo genético deste paciente. Por que na anestesiologia eu preciso dar uma quantidade X para um paciente e para o outro eu preciso de 2X para ele dormir? Então, a genética é diferente. E no câncer, a gente fala muito em terapia-alvo, né? Acabou aquelas... Não acabou, mas hoje você pode utilizar a imunoterapia, você utilizar uma droga que só vai agir nas células cancerosas e não vai mais ter aquele transtorno todo para o paciente de perder cabelo, de uma série de... Os efeitos colaterais. Efeitos colaterais difíceis. Então, essa é a medicina de precisão. É uma medicina que leva em consideração, Eduardo, a genética, o estilo de vida e o meio ambiente. Então, hoje, quando o paciente entra no nosso consultório, eu tenho que ter a clareza de saber como é que vive esse paciente, qual é o meio ambiente que ele vive e, se possível, eu fazer um estudo genético, dependendo da situação, para eu poder prescrever para este paciente. Fantástico isso. Já está no dia a dia. No dia a dia. Em Belém mesmo, nós temos já colegas solicitando exames, e a gente coleta, estamos mandando para fora. Na Universidade Federal do Pará, alguns laboratórios já fazem teste. O Hospital Afiloiola tem um laboratório de biologia molecular já trabalhando com medicina de precisão no câncer. Então, isso é uma revolução. E nós estamos fazendo em Belém. No dia a dia. No dia a dia. E Davi, tu que trabalha no laboratório de referência aqui em Belém, isso já tem na atividade privada ou não? Tem na atividade privada, né? O grande problema é que os planos de saúde ainda não cobrem esses exames. E então, são caros, né? São caros. Eu acho que a grande revolução, Eduardo, a gente pode resumir,
para mim, é na neurologia, na psiquiatria, porque você sabe que nós estamos vivendo o mal do século, que é a depressão. Total. E principalmente depois da pandemia. Então, o que é que acontece? Geralmente se prescreve o antidepressivo, um comprimido antes de deitar. E o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, nenhum paciente toma antidepressivo sem fazer o teste genético, para saber se ele é metabolizador ultra rápido, rápido, lento. E o que mudou? Esses pacientes que são metabolizadores ultra rápidos passam a tomar 8 a 10 comprimidos de uma única vez e resolve o problema da depressão. Certo. Eles estavam tomando a droga certa na dose inadequada. Correto. E com estudo genético, você vai dar a dose certa, no momento certo, para o paciente adequado. Isso é medicina de precisão. Perfeito. Isso é revolucionário. Revolucionário total. E nós estamos fazendo isso em Belém. Então, você tem, tipo assim, você pode fazer a pesquisa em 12 drogas para depressão, para outros distúrbios, para pacientes que têm, por exemplo, epilepsia. Então, você faz aquelas drogas, pacote de drogas para cada paciente. Na leucemia, é uma outra vantagem. Você faz um teste genético, ele vai te dizer qual é a variante genética que tem ali e vai te dizer qual é a droga que você pode usar naquela leucemia. Perfeito. Isso está sendo usado direto no Brasil. Perfeito. Nós estamos vivendo esse momento, mas eu me empolgo ainda. Com certeza. Davi, tu está fundando a Rede Amazônica de Inteligência Artificial em Medicina e Biomedicina. O que é isso? Isso é assim... Peraí, eu vou repetir. Rede Amazônica de Inteligência Artificial em Medicina e Biomedicina. Essa é a primeira rede de inteligência artificial em medicina e biomedicina criada no Brasil. Isso nos dá, assim, muito orgulho. Certo. Nós estamos com um consultor internacional, que é o professor Carlos von Miller, dos Estados Unidos. Essa rede será fundada dentro do primeiro Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde. Era isso que eu ia te perguntar. Vai ser agora em agosto. Ocorre de 18 a 20 de agosto no Hotel Sagres, fazendo parte das comemorações dos 20 anos do Centro Universitário Fibra. Certo. E essa rede, como é que a pessoa pode participar? Embora ela leve o nome de Rede de Medicina e Biomedicina, qualquer pessoa pode participar da rede. Basta se inscrever no congresso e, no momento adequado lá, assinar a ata. Certo. A partir daí, ele vai ser colocado num grupo de WhatsApp e tudo que tiver de inteligência artificial no mundo, nós vamos estar colocando no grupo. Jornadas, palestras, novos equipamentos, novas terapias, enfim, as grandes novidades a pessoa vai saber em tempo real, porque o Dr. Carlos von Miller, que está lá no centro, ele está em San Diego, que é um dos centros que mais desenvolve a medicina de precisão, a inteligência artificial, nós teremos isso no grupo em tempo real. E é um grande avanço, né? A gente sabia que aqui no Pará, na Amazônia, nós estamos dando esse primeiro passo. Puxa, Davi, isso é uma revolução na área, né? Uma revolução para a gente. Você fazer parte do conhecimento quando ele está sendo criado no mundo inteiro, né? Exatamente. Eu sempre falei que a internet socializou o conhecimento, né? Mas esse salto para nós que somos da época que para te escrever um artigo tu tinha que pedir pelo correio as referências. Eu paguei muito correio para escrever alguma coisa logo... Na Bireme, para pedir para alguém ir lá fazer xerox, colocar no Sedex, mandar para você pegar as referências e mandava de novo. Hoje você abre o teu computador e tem. E de repente você tem um programa, né, dentro do teu WhatsApp, um grupo, que te informa a todo momento, pelo menos todo dia, né? Isso é simplesmente fantástico. Porque eu faço parte de um grupo de hemodinâmica que isso acontece, mas só naquilo, né? E de repente você tem uma área do conhecimento na área de saúde total. As tecnologias epidérmicas, por exemplo, vieram para ficar. Hoje você coloca um sensor no braço do paciente, subcutâneo, e a partir daí você monitora a distância, batimento cardíaco, a glicemia do paciente em tempo real. Você pode fazer, a partir dali,
exames como lactato, você pode verificar colesterol do paciente, tudo com adesivo. E isso pode ir para a nuvem e o teu paciente pode estar passeando em São Paulo, na Bahia, e aqui do seu computador você está monitorando a história desse paciente. A vida dele. Os relógios inteligentes estão aí, né? Eu mesmo já tenho relógio para medir tudo, para medir a glicemia, para medir batimento cardíaco. Um colega meu trouxe agora um aparelhinho, Eduardo, que você coloca entre 2 dedos, encosta no joelho e ele te dá um eletrocardiograma em 30 segundos, aprovado pelo FDA, liberado pelo FDA. Então vejam quanta novidade nós estamos obtendo. Por exemplo, nos esportes, né, as roupas vestíveis. Então você vê que agora quando termina uma partida de futebol, o jogador tira a camisa, tem um colete. Aquele colete é inteligente. Ele está medindo ali quanto tempo aquele jogador correu. Né, o batimento cardíaco, todas as informações. E através disso, você tem um treinador ali e você tem uma equipe aqui por trás acompanhando no computador que passa as informações para o seu treinador. Olha, ele não está mais correndo, ele não aguenta mais. Então, quer dizer, é uma revolução total que nós estamos tendo. Isso aí... E essa medicina de precisão na alimentação, a nutrigenética, quer dizer, nós não podemos nos alimentar iguais. Acabou isso. As grandes equipes que trabalham com alto rendimento, equipes de voleibol, eles fazem um exame chamado nutrigenética para saber qual o melhor alimento para aquele atleta. Fantástico. Então, é diferente. Fantástico. Essa palavra que eu agora é exata. Fantástico. Exatamente. Então, muda tudo. Nós estamos vivenciando esse momento tão espetacular, acompanhando isto, e muito feliz de que aqui na Amazônia nós temos vários colegas envolvidos nisso aí, né, na inteligência artificial, na medicina de precisão. E, Eduardo, nós estamos assim tão felizes que no último dia do congresso, são 7 salas simultâneas. As 7 salas terão conferências de medicina de precisão. Um colega vai estar falando medicina de precisão em infectologia, o outro em urologia, o outro em psiquiatria, urologia, infectologia. E então é assim um prazer a gente fazer um evento desse com tanta inovação, com tanta tecnologia. Fantástico, eu vou estar lá, tá? Aliás, eu vou dar uma aula também. Exatamente, ser nosso convidado especial. E Davi, o nosso tempo acabou, então, como a gente só tem uns segundos, primeiro, considerações finais e pode dedicar o programa. Eu gostaria de convidar todas as pessoas para participarem do primeiro Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde. Esse é um congresso realmente cheio de tecnologia, com as novidades, ninguém pode perder, mas não esquecemos, Eduardo, os males que nos afetam na Amazônia. As doenças negligenciadas serão também discutidas. E eu gostaria, obviamente, de oferecer este programa a todos os profissionais de saúde que lutam diariamente pela manutenção, recuperação, prevenção da saúde do povo amazônico. Obrigado, Davi. Obrigado mesmo. Pessoal da saúde, o programa hoje foi todo para vocês. E a gente teve o privilégio de ter aqui conosco o Davi Bichara, que é uma das nossas referências em tudo na área de saúde. Notem, tudo, da ciência até o dia a dia. O Davi é uma... Eu fico orgulhoso de ser amigo dele, porque ele é a nossa referência, eu já falei 2 vezes, no nosso paradigma na área de conhecimento, na área de saúde e de tudo. O Davi, em tudo que ele faz, dá certo. Eu te queria prefeito, governador, senador, presidente, qualquer coisa assim. Você muda a história, Davi. Você muda a história. Obrigado por você estar aqui, por você existir. Obrigado. É isso, pessoal. O nosso programa acabou de verdade. Uma semana iluminada para todo mundo e semana que vem a gente está aqui de volta. Não esqueçam do Congresso de Inovação. Com certeza. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento
Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você.